E agora temos o prazer de apresentar o evento Sempre um Papo, com Conceição Evaristo e mediação de Afonso Borges. Um ótimo encontro a todas e todos. Convidamos ao palco a autora e o mediador para darmos início ao bate-papo. Obrigada. Gente, muito boa noite. Muito obrigado pela presença de todos. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 36 anos, há 17 aqui em São Paulo. Já passamos por diversas unidades, Bom Retiro, 23 de Maio, começamos lá na Paulista, muitos anos atrás. Agradeço, então, desde já aos técnicos, ao pessoal aqui da Érica, da equipe do Vila Mariana, lugar que me traz muito boas recordações. Em 2009, a gente fez aqui nesse mesmo espaço o Mia Couto e o Agualusa, e na semana seguinte a Adélia Prado, uma das suas últimas participações aqui. Agradeço a presença de todos, Otávio, Renê, Imediato, Tom, todo mundo que está aqui, muito obrigado pela presença. A Conceição vai fazer uma palestra de 6 horas, logo depois, quem sobreviver vai para os autógrafos. Boa noite, querida. Boa noite a todas, a todos e a todes. Aliás, eu vou inverter. Boa noite a todas, a todes e a todos. Melhor. Gente, hoje a gente faz o lançamento. Na verdade, o lançamento não, porque é um livro que já foi lançado, um livro de contos Insubmissas Lágrimas de Mulheres, editado pela Malê, mas é, na verdade, um motivo para a gente conversar sobre todos os assuntos. Em especial aqui, eu não sei se ela está aqui, mas eu queria só dar uma palavrinha muito carinhosa para a Marta. Marta está aí? Que dela? Ei, Marta. Marta, gente, em 1986, começou Sempre um Papo comigo lá em Belo Horizonte, lá no Cabaré Mineiro, você lembra, Marta? Muito obrigado pela presença, viu? Querida, vamos começar não pela literatura, né, mas para se contar para a gente um pouquinho como é que você passou essa pandemia, como é que você está vendo essa coisa agora. O que é importante dizer que nós temos a honra de receber a Conceição no primeiro evento presencial que ela faz desde o início da pandemia. Viu? Primeira vez que ela sai de casa. Bom, eu não sei nem como começar, porque eu perdi até o hábito de falar em público, né? Mas eu quero agradecer ao Afonso pela oportunidade de estar com vocês. Quero agradecer ao SESC, né, a nossa presença. Aliás, acho que uma das primeiras vezes que eu vim ao SESC foi com Cadernos Negros, né, lançamento de Cadernos Negros. Bom, como eu atravessei a pandemia? Eu não atravessei a pandemia. Eu ainda estou sob efeito da pandemia. Vir para cá, viajar, foi muito difícil. Eu tive de vir de carro. Estou voltando de carro. Eu sempre fui muito andeja, aliás, Minas a gente fala muito andeja, né? Sempre foi muito andeja, mas a pandemia me travou. Eu estou ainda travada, aliás, eu quero até aproveitar para pedir desculpa mesmo, porque quem já
esteve em evento comigo, sabe que eu adoro conversar, falam que eu não dou autógrafo, que eu dou a consulta, porque eu quero ficar sabendo das histórias das pessoas, mas hoje eu estou presa e, por causa disso, eu vou reservar, não vou dar nem receber abraços, fotos também vão ser tiradas à distância. Vocês me desculpem a minha paranoia, mas isso eu acho que é uma das consequências quando a pandemia não causou a morte física, ela causou um outro tipo de adoecimento, né, que é esse temor, esse medo, né, o corpo do outro passou a representar perigo. Então, eu peço que vocês me desculpem, mas não vai ser possível ainda, tá? Quando eu digo que eu não atravessei a pandemia, primeiro que a pandemia, a primeira maldade, aliás, os últimos eventos nossos, antes de a gente entrar numa reclusão brava, foi justamente aqui em São Paulo. Nós ficamos 10... Quando que a gente voltou, Ludmila? 10 de março, a gente voltava, nós ficamos uns 15 dias aqui em São Paulo, fazendo uma série de eventos. 10 de março, nós voltamos para o Rio de Janeiro, e eu fiquei, literalmente, mais de 2 anos, praticamente, presa. E fui para Minas, escondi no meio do mato. Não adiantou muito, porque, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu peguei a bendita Omicron, né? Então, bom, foi isso. Mas eu atravessei a pandemia, Afonso, sabendo que eu era velha. Eu não sabia que eu era velha. Quando a pandemia começou a dizer que o grupo de risco eram pessoas idosas, e aí eu descobri que eu estava no grupo de risco. Não é brincadeira, mas isso me causou um mal-estar, um drama existencial muito grande, que eu falei, agora não tem jeito, agora eu vou, né? E quem me conhece sabe que eu tenho uma menina de 40 anos, eu olhava para a minha menina e já não entendia mais nada, então foi muito doloroso, né, esse processo, e então eu não atravessei a pandemia, eu ainda estou atravessando a pandemia. Legal. Vamos fazer, então, uma breve apresentação do livro, para a gente partir para a conversa? Vamos. Bom, em Submissas Lágrimas de Mulheres, é até bom que hoje eu esteja aqui falando de Submissas Lágrimas de Mulheres, porque relembrar a escrita desse livro é me colocar outra vez em submissa, né? É saber que o fato da gente ser insubmisso, eu acho que porque nós somos insubmissas, é por isso que nós estamos aqui, né? Inclusive submissa ao medo, né? À tristeza. E quando eu escrevi em Submissas Lágrimas de Mulheres, talvez esse seja o livro mais pensado que eu tenho escrito. É um livro muito maldoso mesmo, é um livro que eu arquitetei conto por conto, nome de personagem, porque esse livro ele nasce de uma provocação. Eu estava no seminário Mulher e Literatura, em Brasília, há muito tempo. Eu sei que quem estava no governo era Dilma, porque eu me lembro que era um encontro de mulheres numa cidade, né, no momento que o país estava sendo governado por uma mulher. E aí, numa das mesas, Edileuza da Penha da Conceição, que é uma pesquisadora que trabalha com cinema negro, Edileuza nos perguntou, na mesa estava Mira Alves, Geni Guimarães, Ana Maria Gonçalves e eu. E a Edileuza nos perguntou, mas por que as histórias das mulheres têm que ser histórias só tristes? Por que tem que ser esse final tão infeliz? Por que as mulheres têm de estar... As personagens sempre representam mulheres subalternizadas. Afinal, nós temos histórias felizes, nós somos vencedoras também. Por isso, nós estamos aqui.
E eu fiquei muito irritada com essa provocação da Edileuza, e falei com ela, bom, então, se você quer ver história com final feliz, você vai escutar aí determinada emissora, no horário de novela, e aí você vai ter história de final feliz. E fiquei pensando, mas Edileuza tem razão. Então, eu resolvi escrever um livro que a história das mulheres fosse, inclusive, que as mulheres estivessem acima da linha da pobreza, porque eu me lembrava de Maria, de Ana da Venga e das mulheres mortas, e eu tenho um pouquinho de fama de assassina, que acaba matando as personagens. Aí eu falei, não vou fazer mais isso. E falei, então eu vou escrever uma história de mulher, de final feliz. E escrevi. Mas só que todas as mulheres todas as personagens passam por uma experiência dolorosa primeiro, né? São textos que essas mulheres estão contando as suas histórias, já em feedback, já venceu tudo, mas elas primeiro passam por esse processo de dor. E o que eu fiquei pensando também? Que mesmo as nossas histórias vitoriosas, primeiro é um longo caminho de construção, né? Cada mulher negra que consegue sair da linha comum ou consegue sair daquilo que a sociedade, do lugar que a sociedade nos coloca, normalmente são histórias de muitas lutas. Quando não são as nossas histórias pessoais, são histórias das nossas mães, das nossas avós, das nossas ancestrais, que primeiro passam por processo de subalternização, de humilhação, até chegar a uma história dolorosa. Então, são histórias, sim, que as mulheres venceram, mas tem todo um caminho de dor anterior. E também insubmissas, porque era no momento que eu estava escrevendo a minha tese de doutorado, que foi um doutorado que durou 10 anos. Eu desisto no exame de qualificação no primeiro momento, volto para um segundo momento e não conseguia fechar o ciclo. Então, quando eu já estava cansada, extenuada da pesquisa, eu deixava a pesquisa e ia para a ficção. Só que a minha professora orientadora não podia nem saber, né? Porque ela já estava também sofrida comigo todos aqueles anos esperando. Então, ela falava, e a tese, como é que está indo? Eu pensava comigo, em submissa está indo melhor do que a tese. Então, foi também nesse momento, por isso também é em submissão, né? E esse momento, para mim, está sendo um momento de insubmissão, na medida que eu estou tentando vencer o meu medo e pôr novamente o corpo, né, na rua. Está conseguindo, nós estamos aqui, né? Conceição, fala dos homens desse livro. Pois é, dos homens. Aliás, fazendo um parêntese, eu tive um momento de insubmissão também, que foi no Carnaval, quando eu saí na Beija-Flor, né? Mas não tinha jeito, eles fizeram um carro escrevivense, então não tinha jeito. Eu fui também, mas com muito medo. Pois é, os homens de insubmissas. Eu fico me sentindo muito maldosa, muito ruim. Os homens que me desculpem, mas que se revisem também, porque os homens surgem em Submissas Lágrimas de Mulheres, a maioria das vezes como algozes. Só tem um único conto em que o homem se torna parceiro dessa mulher. E ainda com um agravante, vocês vão me desculpar, que para mim foi um agravante, mas o texto nasceu daquela forma, porque é um homem branco que se une a uma mulher negra e assume essa mulher negra. Então,
ficava meio estranho. Bom, mas os homens negros são os algozes e aparece um homem salvador da pátria? Não é isso. Porque, na verdade, quem vence, quem tem um movimento de acolhimento do outro, não é a família branca, é a família negra, é a família da mulher negra que vai ter esse acolhimento com esse homem branco. Então, na verdade, quem protagoniza, embora você não goste do termo, né, mas quem faz esse movimento, quem supera a questão racial não é a família branca, tanto é que esse homem ele é expulso da família. É a família negra, né, que acolhe esse homem. E esse último conto, eu quis fazer um jogo, porque o conto chama... Como chama, que eu esqueci? Eu esqueço. É o último? É o último conto. Regina Anastácia. Regina Anastácia. Eu trago para o conto o imaginário de Anastácia, querendo justamente reverter a ideia de Anastácia como escrava e rainha, justamente o significa rainha mesmo. Regina, aliás, Regina Anastácia, né? Regina, rainha. Então, eu trago para esse conto a rainha Anastácia na subversão, na insubmissão, criando uma outra imagem, e trago aí esse conto que cria uma confusão tremenda, no sentido de saber, é um conto, é ficção, é verdade, porque eu jogo com pessoas reais. Eu trago Nina Simone, que é o que eu gostaria de ser. Era cantora e queria cantar igual Nina Simone. Não canto nada, nem na Fonte do Tororó. Mas aí eu trago Nina Simone, trago Lia de Itamaracá, que é outra pessoa que eu gostaria de ser. Não canto, não tenho performance, sou um fracasso. Aí, quando eu estou com inveja dessas pessoas, aí eu redimo a minha inveja e trago essas pessoas, né? Trago minha mãe, trago minha tia, né? Isso. Trago uma pessoa de Belo Horizonte que você deve conhecer, Efigênia Carlos Pimenta, a professora Efigênia Carlos Pimenta. Aí eu trago para esse último conto. Agora, muitos desses contos são histórias que você ouviu, né? E lá em Belo Horizonte, né? Tem muito desses contos. Não, o engraçado desse livro é que as pessoas, e eu já vi, inclusive, estudos críticos de professores de literatura que dizem que Conceição Evaristo saiu entrevistando as mulheres. Vou causar uma decepção. Eu não saí entrevistando ninguém. Tá? Eu crio também uma personagem que sai entrevistando essas mulheres. Quando eu falo que é um livro maldoso, eu confundo a pessoa autoral com a cidadã Conceição Evaristo e com a pessoa que sai fazendo essa reportagem. Então, é um livro que eu brinco, na verdade, esse livro teria 4 narradores, né? A cidadã Conceição Evaristo, porque eu confundo as minhas histórias, eu chamo minha mãe para o texto, a entrevistadora que ela narra, e quando ela também cede a voz para a própria pessoa que ela está entrevistando. Então, é um livro cheio de mais, e que é baseado em muitas histórias mesmo que eu escutei, inclusive em Belo Horizonte. Eu vou retomar a história de mais de 40 anos atrás, como também vou tomar a história do dia a dia, de fatos que eu escutei muito na minha infância, e de outros que, de repente, nascem. Vocês são 3 ou 4 contos do seu livro. O homem fica com a mulher, e na hora que o menino nasce, dá linha, sendo que um até se mata, né? Por que você construiu essa cadência de, durante
à gravidez, eu me identifiquei um pouco com alguns pontos. É claro, acho que todo homem se revisa nos seus livros. É engraçado, é um livro sobre mulheres que os homens sempre têm um ponto de revisão, principalmente nessa coisa do afeto e da maternidade. Mas eu fiquei com essa pergunta. 4 contos seus, os homens ficam com as mulheres durante a gravidez, nasceu, dão linha. Ou morrem, ou matam. É porque, indo um pouquinho mais longe, na verdade, eu tinha vontade de escrever, ao escrever Em Submissas Lágrimas de Mulheres, eu tenho em mente de escrever uma trilogia. Então, já estou escrevendo um outro livro, de contos também, que se chama O Silencioso Pranto dos Homens. Até caiu o livro. O Silencioso Pranto dos Homens, porque me chama muita atenção por que os homens não se permitem ao choro, ao desabafo, né? Eu acho que nós, mulheres, nós falamos muito da solidão das mulheres negras, mas eu acho que nós somos muito capazes do desabafo, de trocar a nossa solidão com uma outra mulher, que seja amiga, que seja filha, que seja nossa própria mãe. E os homens, eu acho que eles têm mais dificuldade de reconhecerem, inclusive, o próprio sofrimento. Então, eu estou pensando de escrever, já tem algumas coisas, O Silencioso Pranto dos Homens, e completaria a trilogia, eu escrever um conto sobre o sofrimento também, a solidão da adolescência, que eu acho que o jovem também ele tem, né? Aliás, nesse momento também da pandemia, a gente viu um número de meninos e meninas que desistem da vida. E como eu escutei algumas histórias de homens que marcam, né, a solidão abafada desses homens, a incapacidade, inclusive, de verbalizarem isso, e eu tenho uma amiga que o irmão dela, a mulher vai para o hospital ter o bebê, e enquanto a mulher está no hospital, esse homem se asfixia com gás, abre fogão e morre. E isso ficou muito na minha cabeça. O que levaria esse homem, no momento exato que ele gerou também uma vida, o que levou esse homem a esse desespero, né? Por que ele celebra o nascimento do filho com a morte? Então, escutando, quase todas as histórias são histórias, não são exatamente como eu escutei, mas eu falo muito. Na verdade, o escritor e a escritora, nós somos grandes fofoqueiros. Eu adoro saber da história dos outros. Adoro. Adoro. Às vezes a pessoa começa a me contar uma história, eu já fico assim, você já escreveu? Porque se você não escreveu, eu vou escrever. Mas só que a gente é chique, a gente não é fofoqueira, né? Não me chame de fofoqueiro, que eu não sou mesmo. Mas se você me contar alguma coisa, corre até o risco de eu comentar com outra pessoa, eu não vou falar o nome, para eu ver a reação da outra pessoa. Se a pessoa achar interessante, eu falo, então eu vou escrever mesmo. Entende? E aí eu escuto muitas histórias. História de o primeiro conto, né, da mulher que é violentada pelo próprio marido. Cansei de escutar histórias. Logo depois que teve neném. Logo depois teve neném, justamente. Cansei de escutar a história. Depois foi embora. E depois foi embora, né? Mas cansei de escutar a história de homens que têm os ciúmes doentio da mulher, inclusive logo que a mulher pare. Quando a mulher pare, o corpo dela ainda está naquele exercício de desgrudar, né, do corpo que ela gerou. Ainda confunde, o corpo dá banho do bebê, ainda confunde. Tem muitos homens que são incapazes de respeitar esse momento, né? Então, os homens, eles aparecem assim, mais para lá do que para cá, como dizia minha mãe, mas
não estou dizendo que são todos, não. É muito mais o esforço mesmo de nós, mulheres, saber também em que terra os homens pisam. É um exercício também que a gente está ali educando o filho, está ali criando, e muitas vezes a gente tem 2 bebês. O neném que nasceu e aquele homem lá que regride também. E gente rindo de nervoso. A Conceição, a gente combinou... É tudo combinado aqui, viu, gente? Não tem improviso nenhum, não. A gente combinou de falar um pouco sobre a questão dessa palavra horrorosa que eu detesto, que é o protagonismo, na questão da literatura, que a gente ainda não chegou num consenso se pode chamar de negra ou não, né? Estamos discutindo disso. Fala um pouco sobre isso. Pois é, esse também, né, é um grande assunto, né, dá muito pano para a manga, né, essa discussão, se existe uma literatura negra, se existe uma literatura de mulher. Bom, eu aqui não vou pensar, eu sei que o CUT, daqui de São Paulo, ele defende, né, o termo de literatura negro-brasileira, mas eu não vou entrar no mérito agora da distinção, não. Eu posso dizer literatura negro-brasileira, como eu posso dizer literatura afro-brasileira, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que, para mim, existe, sim, textos textos criados e lidos também, a partir de uma subjetividade, por exemplo, a partir da subjetividade das mulheres, a partir da subjetividade do sujeito negro, da mulher negra. Eu acredito, principalmente quando a gente pensa que a arte é um lugar também onde você deságua a sua subjetividade, né? Onde você deságua a sua consciência e a sua inconsciência. Então, eu acho que um texto criado a partir da minha experiência como mulher negra, a partir a minha subjetividade, primeiro que as subjetividades são diferenciadas, mas, por exemplo, o que me formou é muito diferente do que te formou, né? Enquanto você foi criado, foi formado como um menino branco, né? De classe média, não precisa nem de ser de classe média alta, mas sei lá, mas de classe média dentro de Belo Horizonte. Então, as suas possibilidades e as suas interdições a partir da sua família te deu uma outra experiência que é totalmente diferente da minha, criada enquanto menina negra numa favela de Belo Horizonte, A sua maneira de se colocar no mundo, a sua maneira, inclusive, de conceber o texto, de escolher o que você quer escrever, de escolher o próprio vocabulário, isso tudo está muito ligado àquilo que você é, àquilo que te formou. Enquanto eu me lembro que está naquele livro Escrevivência, uma das perguntas que a professora Constância Duarte me faz, dizendo até de um texto de Clarice Lispector, e Clarice Lispector diz que escrever para ela é mais ou menos isso, é uma maneira de dominar o mundo. E aí a professora Constância me pergunta sobre isso. Eu disse para ela, eu não diria que escrever para mim é uma maneira de dominar o mundo, porque dominar, o sentido que essa palavra tem para mim, inexiste, porque eu nunca tive uma experiência de dominação.
Então, semanticamente, eu já não diria que escrever para mim era uma maneira de dominar o mundo, né? Porque eu não tenho essa experiência de dominar nada. Eu tenho experiência de busca, de briga. Para mim, estava muito mais fácil dizer escrever para mim é uma maneira de brigar com o mundo. Igual eu digo, escrever para mim é uma espécie de vingança, né? Então, eu acho que uma escrita, até a sua escolha vocabular, tem a ver com a sua subjetividade. Então, nesse sentido, as experiências das mulheres são experiências diferenciadas do mundo. Se isso contamina a escrita dela, pode até ser que não contamina, mas eu acho que pode até contaminar também no nível do inconsciente. Se isso contamina a escrita dela, é uma escrita diferenciada do homem. Aí eu penso, sim, numa escrita de mulheres. Se a minha experiência como negra, como mulher negra, contamina a minha escrita, então a minha escrita é uma escrita diferenciada de Clarice Lispector, de Lígia Fagundes Telles, de Nélida Pinhon, da minha colega que escreve também, mas que é uma mulher branca. Entende? E aí eu não estou medindo, não tem aqui nenhum juízo de valor. Eu estou falando de uma experiência, né, de um ser subjetivo que transparece ali naquela escrita. E volto a dizer, transparece consciente e inconscientemente. Quando eu me proponho a criar personagens de mulheres negras e querer essa personagem no centro da cena, isso é uma escolha consciente. Por que eu quero escrever, por que eu quero colocar a maternagem nessas mulheres negras? Por que eu quero escrever uma mãe no centro da cena com os seus filhos e não quero escrever uma babá? Tem um porquê disso. Porque eu já conheço uma literatura que as mulheres negras estão sempre numa cena em que elas não estão inseridas, elas estão ali cumprindo uma função. Então, Afonso, se tudo isso perpassa por uma escrita, o meu texto ele vai soar diferente de um texto, por exemplo, um texto que você cria até sobre o mesmo assunto, ou de um texto que uma outra mulher branca cria sobre o mesmo assunto. E, repito, não é juízo de valor, não é qual texto é mais bonito, não é nada disso, né? Qual texto que esteticamente corresponde, por exemplo, a um crítico famoso aí que cismou que aquilo é ou não é literatura. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando da escolha do lugar social, da experiência de gênero, da experiência social que essa autoria experimenta. Então, para mim, tem uma escrita de mulher, tem uma escrita de negro, tem uma escrita de mulheres negras, como tem uma escrita indígena, como tem uma escrita cigana. Entende? Eu acho A gente estava até falando isso sobre o cigano, né? Como é que é o olhar, como é que seria o olhar dele, né? Como? Como seria o olhar do cigano no carro, a gente estava conversando. Pois é, eu digo assim, e ainda repito, se eu estudar, né, vou ler, então vou fazer uma pesquisa sobre ciganos, eu posso até fazer um texto até bonitinho, posso sim. Como tem muitos textos bonitinhos a nosso respeito. Tem ou não tem? Tem muito texto, né? Tanto na área da história, na área da psicologia, na área da sociologia, na literatura. Tem muito texto que o pessoal escreve de bonitinho sobre negros. Entende? Eu posso escrever um texto bonitinho sobre ciganos, mas é um texto diferenciado quando um sujeito cigano escreve. Então, é isso que eu... Aí as pessoas confundem tudo, né? Então, o branco não pode escrever sobre negro. Pode. Pode sim, sempre escreveram. Continuem, inclusive, escrevendo. Entende?
mas que também nem nos permita, porque permitindo ou não, nós vamos escrever, né? Nem nos permita, mas que não venham, então, também com juízo de valor, né? Desmerecer, inclusive, não ter competência crítica para lidar com nossos textos. Porque, muitas vezes, nós estamos falando A e a crítica é tão metida que ela diz, lá, estão falando B. Não é nada disso que a gente está falando. Entende? Então, eu acho que essa experiência ela é muito própria, né, do sujeito da escrita. E o que se atribui, Conceição, a esse maior interesse dos leitores agora pela literatura do Itamar, literatura da Eliana, a sua própria literatura? Porque, como a gente estava conversando, você escreve há muito tempo. Então, não dá para dizer também que não existia essa literatura. Existia. Está aí. Mas o interesse aumentou muito agora, né? Virginia, dá vontade de ser ruim. E aí eu vou ser. Às vezes, as coisas, Afonso, correm o risco de virarem moda, né? Então, há muita gente que, na medida que essa escrita vai se tornando mais presente, então vira moda, né? Eu conheço muita gente também que agora resolveu estudar a escrita indígena. E aí está lendo tudo sobre índio, não perde uma palestra do Krená e do Mandaruku e das mulheres indígenas, e aí, daqui a pouco, vai surgir uma série de compêndios de crítica literária sobre a escrita indígena. Pode fazer, porque também eu sou ruim, né? Porque aí eles publicam, despertam até curiosidade sobre nós, e nós aí na fita, né? Mas eu acho que esse interesse também, Afonso, agora falando sério, é porque não dá para pensar o Brasil, não dá para pensar a literatura brasileira quando nós pensamos que a literatura, talvez, como ela fala pela emoção, e a literatura não tem a pretensão de comprovar nada, a literatura, eu acho que é um dos discursos que mostra muito o rosto, a cara da nação. Então, aliás, não é por isso que o livro de Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, foi o primeiro livro, ficou em primeiro lugar sobre entender o Brasil. Então, a literatura ela tem essa possibilidade realmente de dizer o que é uma nação, sem a pretensão de ser o texto histórico, sem a pretensão de ser o texto sociológico, né? Sem a pretensão de ser o texto político, embora seja, dialoga, né, com todos esses outros discursos. Então, o que eu acho que as pessoas estão entendendo, né? Pesquisadores, os cursos de letras, a sociedade em geral, não dá para pensar o Brasil sem escutar o que todos nós falamos, né? Se a gente fala que nós somos um país plurirracial, pluricultural e coisa e tal, não dá para pensar o Brasil sem entender o que os sujeitos natural da terra estão dizendo. Você não vai entender o Brasil sem entender a questão indígena. Você não vai entender o Brasil sem entender a questão negra. Você não vai entender o Brasil sem entender, inclusive, a questão dos imigrantes, inclusive historicamente, né? No momento em que se incentiva a imigração brasileira, né? Logo após a assinatura da Lei Áurea. Então, pensar o Brasil é pensar isso tudo. E se a literatura é um discurso
que oferece essa possibilidade. Então, eu acho que esse discurso literário produzido hoje por negros, por mulheres, pela autoria homoafetiva, entende? Eu acho que é uma oportunidade de você pensar o Brasil na sua amplitude. E hoje eu acredito que os setores mais inteligentes da academia, da política, da igreja, entende? Começa universidade, afinal de contas, você está aqui por causa disso também. Da universidade. Da universidade, justamente. Eu acho que esses setores estão começando a ficar espertinhos, no sentido que, para ter uma visão mais ampla do que é o Brasil, esses discursos todos precisam ser lidos, precisam ser escutados. E aí entra essa autoria negra, né? Que já vem, a minha primeira publicação foi em 1990. Poesia, né? Foi poesia. Em 95, aí é engraçado, porque nosso discurso tem, primeiro, uma visibilidade fora do Brasil. Em 95, nós estávamos indo, né? Geni Guimarães, daqui de São Paulo, Cuti, daqui de São Paulo, Miriam Alves, daqui de São Paulo, e eu, mineira, no Rio de Janeiro. A gente estava indo para um congresso de literatura na Áustria, em que estavam Marina Colasanti e João Ubaldo Ribeiro. E o mais interessante é o seguinte, que quando nós voltamos, isso eu estou falando em 95, eu estava ainda no mestrado na PUC, quando nós voltamos desse seminário, ficamos no mesmo hotel que Marina Colasanti e João Ubaldo Ribeiro. Quando nós voltamos, a imprensa falou desse seminário não, era um festival, falou desse festival, falou dos escritores que tinham lido, não saiu uma nota sobre os escritores negros. Então, tem alguma coisa que não passa só pelo texto literário, né? Vamos falar de poesia, não poderia deixar de te pedir essa palavra, primeiro, que eu adoro os seus poemas, né? Eu leio sempre. E como é que isso perpassa na sua criação? Tem a hora da poesia, tem a hora de escrever, ficção? Como é que acontece isso? Olha, a minha primeira publicação é com poesia em Cadernos Negros, daqui de São Paulo. Tem alguém do Quilombo hoje aqui? Que peninha. Mas acho que todo mundo aqui conhece Quilombo hoje, né? Então, minha primeira publicação em 1990, com o Grupo Quilombo, Cadernos Negros 13. Eu não sei exatamente o que eu gosto mais, e não sei exatamente... Eu nunca, assim paro porque agora eu vou escrever poesia. Não, eu posso parar e escrever poesia, como uma hora pode me dar vontade de escrever um conto, como uma hora pode me dar vontade de escrever um romance, como também pode me dar vontade de escrever uma crítica literária bem poética, que eu gosto disso também, né? Não tem um momento exato, não. Eu gosto muito da poesia, tenho muita inveja, sou invejosa, tá, gente? Estou confessando. E não tem nada de inveja branca, não, tá? Porque eu sou preta, então, negócio aí, tá? Aliás, Deus que me livre da inveja branca. Deus que me livre. Aliás, sendo mais contundente ainda, os orixás e mamãe Oxum que me lembram da inveja branca. Então, aí eu tenho inveja de quem faz, que em poucos versos consegue derrubar a gente com um poema. É muito bonito, eu gosto muito. Mas também eu gosto muito da contação do caso, né? O conto, né? Você vai, o que vai acontecer depois? Eu gosto muito disso também, como eu gosto muito do romance, né? Você vai contando, para um pouquinho,
mete uma outra história no meio, quando você pensa que está falando um personagem, o outro se intromete, porque é o lugar dele. Então, eu gosto de trabalhar com a poesia, com o conto, com o romance, com a crítica literária. Agora, é horrível isso, eu acho que quase todo escritor e escritora deve passar por isso. O momento de criação, para mim, quase sempre é um momento de profunda tristeza. Eu acho que o sofrimento, eu acho que quando a gente está muito alegre, a gente pensa que não precisa fazer nada. Né? Mas eu acho que o momento de profunda tristeza não precisa nem ser por você não está com nada pessoal, não. Ou está. Né? Você está num drama existencial. Né? Que porcaria é essa que a gente está fazendo aqui? Né? Por que os meus 75 anos? Então, esse momento, eu acho que essa mola da interrogação é essa mola que move a escrita. E aí eu quero uma coisa que eu tenho insistido muito também. O texto é Carolina Maria de Jesus. Carolina Maria de Jesus não estava falando só da fome física. O que levava aquela mulher a escrever foi também isso, né? Foi também essa dor que todos nós temos, né? Afinal, estamos aqui porque Deus, ou sei lá, quem estava fazendo gracinha com a gente. Então, para mim, a escrita é muito esse negócio que é esse desespero. A arte, eu acho que é o desespero, né? Então, vou te pedir para você contar um caso, pode? Contar o quê? Um caso? Aquele caso lá no Barão do Rio Branco, da primeira vez que você teve contato com o livro, das professoras que te ajudou. Qual Afonso? Eu conto tanto caso para o Afonso que até... A gente fica horas com isso. A professora lá no Barão do Rio Branco que te possibilitou ter contato com o livro, lembra? Primeira professora. Como é que ela chamava? Efigênia? A dona... Ih, gente, eu estou ruinha. Ludmila, ajuda aí, pelo amor de Deus. Você fica rindo, né, Ludmila? Cara gargalhada. Não, porque a minha Conta a história, então, do Barão do Rio Branco. Como é que você teve contato com o livro? Pronto. Tá, eu não sei se é isso que o Afonso está pedindo. São várias histórias lá do Barão do Rio Branco. A primeira que o meu primeiro... Gente, Belo Horizontino não tem esse código, não, viu? Normalmente não é assim, não. A primeira foi quando eu terminei o curso primário, que eu ganhei um prêmio de redação, que eu falo que... E o pior que eu, toda metida, eu escrevi assim, gente, sem mentira nenhuma, eu posso postar para vocês. Está lá a minha... Eu escrevi lá, eu ganhei um missal. Quem é jovem aqui não sabe nem o que é missal. É um livrinho que tinha para acompanhar a missa. Era chique quem tinha aquele livrinho, né? E engraçado que, naquele tempo, a escola não era laica, porque a gente fazia primeira comunhão na escola. Tinha até um livro que a gente estudava, da primeira à quarta série, o livro de Padre Álvares Negromonte. Aí eu ganhei um missal, lindíssimo, da capa vermelha, e quando você fecha o livro e fica brilhando, feito ouro. E aí, aquele livro, eu escrevi assim, lembrança para o meu primeiro passo para a glória. Escrevi isso. E foi um prêmio de redação. O título da redação era Por que me orgulho de ser brasileira? Era uma ideia ufanista dos anos 50, eu sou de 46, então a educação era a educação que tinha nesse propósito ufanista de despertar nos educandos esse amor pela pátria e coisa e tal. Gente, era uma redação tão bonitinha. E que, na verdade, hoje eu fico pensando, gente, aquela redação tinha alguma coisa de Canção do Exílio, porque eu era feliz pelos rios caudalosos, pelo não sei o quê, pelo não sei o quê, não sei o quê. Aí eu ganhei esse prêmio. Mas o meu contato com o livro mesmo, um livro que eu podia... Espera aí, qual que foi o prêmio? Foi o Missal? Foi o Missal, aí foi o Missal.
O prêmio Fomissal está aí guardadinho. Está aí não, está lá no Rio, guardadinho. Mas o meu contato mesmo com o livro, um livro que eu podia dizer meu, mas que não era tão meu, foi na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, que está ali na Praça da Liberdade, né? A minha tia trabalhava em casa de família, em casa de Dona Etelvina Viana, que é uma que vai instituir o curso de biblioteconomia na UFMG, e aí a Dona Etelvina Viana foi uma das presidentes, das diretoras dessa biblioteca pública. Então, ela leva a minha tia para trabalhar na biblioteca com ela. De manhã, minha tia fazia o almoço, cuidava do apartamento delas, eram 3 irmãs, e, de tarde, minha tia era aquela senhora que ficava na porta da biblioteca pegando as bolsas. As pessoas deixavam as bolsas ali. E aí eu ganhei uma biblioteca, porque aí eu podia entrar na biblioteca. Eu nunca vi tanto livro na minha vida igual na biblioteca. Então, eu pegava o livro, ia para a Praça da Liberdade, que é muito próximo, né? Você conhece, ficava ali na Praça da Liberdade, lendo o livro. Eu acho que eu não tinha fome, porque era impossível ficar tanto tempo ali. Voltava, entregava o livro, pegava de novo, aí levava o livro para casa. Eu morava no Cruzeiro, era numa distância boa, mas a gente ia a pé. Então, esse é o momento que eu tenho uma biblioteca a meu favor. E por que eu falo que a escrita é uma vingança? Porque eu estou cansada de sentar em mesas com outras escritoras, com outros escritores, e alguns dizem: aos 12 anos, aos 13 anos, eu ganhei Machado de Assis. Eu ganhei nessa biblioteca, entende? E aí eu lia tudo, tudo. Aí eu me lembro que eu cismei uma vez, e aí eu já estava com meus 16 anos, por aí assim, que eu tinha de entender a questão do negro no Brasil. Aí eu fui ler Raimundo Nina Rodrigues. Não entendi nada, nada, nada. Mas eu lia tudo que me caía em mãos, tudo, li muito. Eu acho assim, o que eu li na minha adolescência, na minha infância, não dá conta do que eu leio agora. Acho que foi a fase que eu mais li. Entende? E aí, no Grupo Barão do Rio Branco, quando eu ganhei esse prêmio, e quem me defendeu foi a professora de biblioteca, Luzia Machado Brandão, até porque ela via que eu era aquela aluna que mais frequentava a biblioteca. Aí alguns professores cismaram que não iam me dar o prêmio, porque eu era uma aluna rebelde. Mas por que eu era rebelde? Primeiro era assim: quem quer coroar Nossa Senhora? Eu era a primeira a levantar a mão. Não era escolhida, né, gente? Quem quer ler não sei o quê? Eu era a primeira. E aí, quando eu não era escolhida, eu reclamava, pelo menos eu resmungava. Então, eu era uma aluna, mais ou menos, eu era uma aluna rebelde. A minha mãe não deixava por menos, ia lá na escola reclamar, e um dia que a minha mãe foi reclamar qualquer coisa, a professora bateu a porta na cara dela. A minha mãe solenemente abre a porta e diz: eu estou muito impressionada com a senhora, porque a senhora é a pessoa que eu estou entregando para me ajudar a educar minha filha, e a senhora está batendo a porta na minha cara. Aí, esses episódios todos, eu também tentava resolver através da leitura, né? Eu pensava: eu vou ler, vou ficar esperta, e fiquei. Não muito, né? Podia ter ficado mais, mas acho que deu para o gasto. Está dando para o gasto, né? Está dando para o gasto. Gente, já estamos caminhando para o final. Queria fazer 2 perguntas do público. Alguém quer fazer pergunta, por favor? É só levar ela. Tem um microfonezinho por aí, gente? Deixa eu ver aqui. Aqui, por favor. Você pode levantar, por favor? Tem ali, ó. Corajosa você. Primeira pessoa difícil de aparecer, a primeira pergunta. Só um minutinho que o microfone está chegando no você. Como é que você chama?
Boa noite, meu nome é Daniele Cristina, sou professora de Geografia. E antes de fazer a pergunta, eu quero agradecer a possibilidade de, depois de me formar, sair do ensino médio sem conhecer escritoras pretas, eu poder apresentar para os meus filhos, meu filho, né, para as minhas sobrinhas, a senhora, a Maria Carolina de Jesus, e me ver na escrita, né? Uma das escritas da senhora, Nos Olhos d'Água, fala sobre o quanto a sua mãe deixava mexer no cabelo, né, para diminuir a ansiedade da fome. Eu fui criada pela minha avó, pela minha mãe. Quando a senhora acabou de dizer aí, né, como os homens... A senhora não, você, né, acabou de perguntar por que os homens fazem filho e saem. Eu falei que isso é coisa de homem, né? Coisa de homem é não assumir muitas das responsabilidades, muito menos quando for com mulher preta. E aquela coisa de cuidar do cabelo para não sentir fome. A minha avó teve 11 filhos, e minha avó sempre teve um cabelo imenso, grande, que eu não herdei dela. E quando nós estávamos muito tristes, enfim, minha avó sentava no chão e deixava a gente pentear o cabelo dela, porque também tinha aquela coisa, né? Nós não tínhamos cabelos tão grandes, e todas as meninas brancas da escola tinham cabelo grande. E como nós não puxamos as nossas avós, a minha avó, eu e minhas primas, minha avó deixava a gente mexer no cabelo dela. Quando eu li o seu livro, eu parei, chorei, li novamente o conto, desci e li com a minha avó. E agradeci a minha avó o momento de história que ela deixou para mim. Hoje, minha avó tem 84 anos, está cheia de vida, e eu agradeço, né, que, infelizmente, ela não teve a possibilidade de estudar. Infelizmente, essa é a história de 80%, 90% das mulheres pretas, que é da época da minha avó. E hoje estar aqui, ouvindo a senhora contar essas histórias com tanta propriedade, me faz acreditar que o meu lugar não é outro lugar se não for na sala de aula. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Agora, a pergunta é: como é ser uma escritora referência para tantas mulheres pretas novas, como nós aqui, né? Que, quando apareceu, está todo mundo, eu preciso ir, eu preciso ir. O Estado de São Paulo, por exemplo, tirou do direito de abonada do professor, direito à formação, e hoje eu dei um TRE para estar aqui. E eu falei, eu tenho que estar, porque essa formação, ouvir a senhora, vai fazer que eu chegue amanhã na sala de aula e fale, eu estava com a Conceição Evaristo, ouvindo sobre os livros que ela escreveu. E isso, numa escola pública, onde a maioria são meninas pretas, muitas vezes elas nem sabem que elas podem escrever, que as histórias delas podem estar nos livros, né? E que elas podem se encontrar nesses livros. Como que é ser essa mulher potente? A senhora pode dizer para a gente, por favor? Obrigada. Como é teu nome? Daniele Cristina, obrigada, tá? Obrigada porque você é uma das pessoas que me confere a potência. Porque nós, não vou dizer nós, porque também eu não quero generalizar, mas para muitas pessoas negras, o nosso crescimento, a nossa autoconfiança, a nossa potencialidade, ela só existe porque nós estamos em grupo. Isso eu não quero dizer que as pessoas, isoladamente, não possam fazer sua carreira, não. Podem, sim. Muitas fazem. Mas eu não conseguiria fazer uma carreira, eu não conseguiria elaborar toda essa minha potência sozinha. E aí é uma coisa que eu falo agradecendo muito. Quem me fez foi o Movimento Social Negro. O primeiro grupo
de recepção do meu texto foi o movimento social. Não estou falando que precisa, que é aquele que é filiado de carteirinha, não é isso, não. Foram pessoas do movimento social negro, pessoas que absorveram o discurso do movimento social negro. E aí partiam para a pesquisa, para a procura de escritores e de escritoras negras, para as discussões. O grupo Quilombo hoje é uma militância literária e é uma militância a partir de uma perspectiva negra. Então, é estando nesses grupos que eu vou me formando. Há um princípio também das culturas africanas, estou falando no plural mesmo, das culturas africanas, em que, se o velho merece respeito, ou se o velho é referência, porque ele tem experiência para contar, e aí eu estou lembrando também, estou dizendo isso para dialogar, mas dialogar do outro lado com o texto de Walter Benjamin, quando ele fala da morte do narrador, e para determinadas culturas esse narrador ainda está muito vivo. Então, esse velho, né, ou essa pessoa que acumula experiência, ela merece respeito porque ela tem o que contar. E aí eu vou para um texto de Ney Lopes, História para Niná Caçuboanga, que é um poema belíssimo, em que ele está contando a saga africana e a saga diaspórica para a criança. O velho se potencializa através dos mais novos. Então, é uma troca de forças. Eu tenho sorte porque eu sou muito cercada por pessoas jovens. Então, quando você, uma menina, desculpa te chamar de menina, não estou te infantilizando, eu estou marcando esse tempo de experiência minha e sua, que é um largo tempo de experiência. Eu tenho idade para ser sua mãe, com certeza, e, de repente, eu tenho idade até para ser sua avó. Então, a sua fala me potencializa. A sua fala certifica para mim que a minha vida vale a pena, que a minha vida está valendo a pena. Então, a minha potência, eu crio, né, ela se fortifica nessa relação. Então, como pessoa mais velha, eu agradeço as pessoas mais jovens que estão aí toda hora certificando de que eu estou no caminho certo. Então, é muito isso. Tá? Então, eu te agradeço por você me potencializar. Não é uma potência que se faz sozinha. Chora mesmo, que eu também chorei. Boa noite, como é que você chama? Boa noite, Conceição. Boa noite, Afonso. Eu me chamo Érica. Eu estou nervosa. Ano passado, no auge da pandemia, eu e umas amigas, a gente criou um grupo de leitura só com mulheres. E um dos livros foi Olhos d'Água. E aí, quando eu li essa história, eu fiquei muito emocionada e chorei porque a minha mãe, eu sou do Rio, moro aqui em São Paulo, a minha mãe ela foi empregada no Rio de Janeiro. E ela foi até a 5ª série. E aí, quando eu acabei de ler, e aquela frase, de que cor eram os olhos de minha mãe, eu chorei muito, porque eu não me lembrava, eu não sei. Quando ela morreu, eu tinha 4 anos de idade. E aí eu fiquei pensando muito, nossa, as crianças que ela criou se lembravam, e eu não. Eu não tive essa oportunidade. E aí, todos os contos, todo esse livro me marcou profundamente, porque tinham cenas que eu lembrava das minhas tias, né, de levar as comidas para
da patroa para os filhos e tal, enfim. E hoje eu estou passando por um processo delicado, que é o processo do mestrado. E quando você falou do mestrado, eu pensei, nossa, é tudo muito parecido, né? Quando a gente está no processo de escrever e tal. E me tocou muito essa parte que você falou a respeito da gente escrever, mas não com... A gente escrever com um olhar, com o nosso olhar, né? O olhar de uma mulher negra. E, às vezes, é muito difícil, porque para a sociedade está tudo dado, né? E, para a gente se questiona, será que eu sei ler? Será que eu sei escrever? Será que eu consigo? E eu estou agora numa reta muito final. E eu recebi o convite da minha amiga para vir hoje, e eu falei, ai, amiga, eu acho que eu não vou, porque eu preciso ler, eu preciso escrever. E quem está no processo acadêmico se sente muito culpado. Só que, assim, que bom que eu vim aqui, porque como é que eu poderia perder Conceição Evaristo? Como é que eu não poderia ter vindo aqui? E você falou dessa coisa de se potencializar, né? A gente também se potencializa muito com você. Então, vir aqui hoje é uma grande potência e um incentivo para eu continuar essa escrita que está tão delicada, porque eu vou falar de afeto. E, na verdade, eu não tenho nenhuma pergunta, é só um agradecimento. Obrigado. É isso. Obrigada. Obrigada. Lá de cá agora, ponta esquerda aqui. Ponta esquerda, uma pergunta, por favor. Então, vamos nos afetar, né, gente? Vamos falar de afeto, vamos nos afetar, né? Gente, só então, quando chega lá, dia 27 de setembro, né, Érica? Itamar Vieira Júnior vai estar aqui com a gente. Está falando sobre um tema. Ele passou o tema hoje para mim, eu achei hiper legal. Qual que é o tema? Deixa eu pegar aqui. Boa noite. Boa noite. Só para falar aqui. A Origem do Outro, inspirado no livro de Toni Morrison sobre a origem do racismo. Legal. 27 de setembro, depois outubro, o Edmilson Pereira de Almeida, novembro, a Djamila e dezembro, Silvio Almeida, tá? Sempre na última quarta-feira. Beleza? Vai ser bom, vai ser bom. Como é que você chama? Meu nome é Luciana Dias, tá? Eu primeiro queria agradecer e também, como a Érica, também estou muito nervosa, né? Sou filha também de uma empregada doméstica, né? Ou escrava doméstica, porque minha mãe trabalhava de domingo a domingo e tinha 2 horas de folga no domingo à tarde para conversar com outras empregadas. E não recebia salário. E começou a trabalhar lavando louça num banquinho, na fazenda dos Prudente Correia, no interior de São Paulo. Sou filha de Santo Dias também. E trouxe aqui de presente para Conceição Evaristo um livro que eu escrevi sobre o meu pai, junto com uma jornalista, porque a gente tem sempre essa insegurança de achar que a gente não pode, mas a gente pode. Sou professora da rede municipal e também professora de francês. E, no meu curso de francês, há uns 15 anos atrás, eu tive uma aluna chamada Laís. Ela estava na 6ª série, 7º ano, e ela continuou o ensino fundamental, terminou o ensino médio numa escola pública, fez cursinho, não entrou na universidade pública e foi trabalhar numa loja de bolinhos, de cupcake. E um dia, na pandemia, ela vendeu um bolinho para minha filha e falou: "Você não é filha da professora Luciana Dias?" Ela falou: sou a Laura. Ela falou: "Eu sou a Laís." E eu falei: "Laís, você entrou na faculdade?" Ela falou: "Não, professora, eu desisti. Não é para mim." E eu falei: "Não, você vai tentar a Unesp, porque abriu as inscrições." Aí minha filha falou: "Não, tenta a Unesp." E ela tentou. E ela falou: "Professora, eu era a única estudante negra na sala prestando vestibular." E o dia que ela foi aprovada,
ela ligou para mim e falou: professora, eu entrei na Unesp o ano passado. E ela falou: eu estou velha, eu tenho 23 anos. E aí eu falei: você não está velha, esse é o seu lugar. Ela entrou na sala de aula na Unesp o ano passado e ela falou: não tenho ainda o certificado. Foi para a escola, conseguiu o certificado, fez tudo pelo celular. Ela não tinha nenhum computador para acompanhar as aulas. Aí eu fiz uma vaquinha, juntei com alguns outros professores, e nós conseguimos dar um computador de presente para Laís. Hoje ela está no 2º ano de letras, escolheu o francês como língua estrangeira, e ela falou: professora, eu conheci um livro, Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e é o meu projeto de iniciação científica. E ela vai... ela não pôde estar aqui, porque ela está morando na Unesp, lá em Assis, e ela me ligou a semana passada para dar outra notícia. Além de ela ter o projeto de iniciação científica, ela conseguiu a bolsa da CAPES. E ela me ligou chorando e falou: professora, eu vou começar com a Conceição Evaristo na iniciação científica e eu vou fazer um mestrado sobre a Conceição Evaristo, sobre Olhos d'Água. Então, o quanto você influenciou o trabalho de uma menina, né? E o quanto ela está crescendo, e ela pediu para que eu falasse isso para você. Eu trouxe Olhos d'Água aqui, se você pudesse autografar para a Laís, porque é uma menina assim, filha de doméstica, de mãe solo, né, da periferia da Zona Sul aqui de São Paulo, lá do Parque Santo Antônio, onde eu trabalhei 27 anos numa escola pública. E eu sei que, além da Laís, ela vai voltar, porque a todo tempo eu falo: esse é o seu lugar, é o espaço que você conquistou. Ela já sofreu racismo no dia de visitar a universidade, disse que chorou a tarde inteira, mas eu falei: esse é o seu lugar, não desista. Muito obrigado. Muito obrigada, Conceição Evaristo, por você existir. Eu te agradeço, e diga para a Larissa, Laís, né, que Olhos d'Água já está traduzido para o francês. E se ela... Qual outro, Lúcio, em francês? Olhos d'Água, Becos da Memória, Poemas da Recordação, porque se ela quiser também até trabalhar, inclusive, a tradução, né? Mas que bom, mas o tempo todo nós precisamos desse discurso, porque a gente precisa de convencer que é o nosso lugar. Porque fizeram tudo para dizer que esse lugar não era o nosso. Então, a gente... E você que estava dizendo do seu mestrado, né, a Érica, como é difícil, né, a nossa... Quer dizer, eu acho que a universidade, uma pesquisa acadêmica, ela já começa exigindo uma outra linguagem. E a gente não crer que a nossa linguagem não é vista como uma linguagem acadêmica, né? A nossa experiência linguística, às vezes, diverge muito da linguagem que a academia prega, né? E por que eu estou dizendo isso? Ah, tá, porque eu estou indo agora para a cátedra da USP. Aliás, dia 25, quem quiser acompanhar a minha posse, tá? Vou ficar... dia 5. Ainda bem que a Ludmila está ali. Dia 5 agora de setembro. E aí, uma das coisas que a gente vai pensar muito é como as classes populares, como nós nos apropriamos da língua portuguesa. E já começa até discutindo isso com professores no curso em setembro. Vocês acompanhem a cátedra Olavo Setúbal, da USP, que aí tem toda uma programação. Mas que bom que você fez e continua fazendo. Eu acho que o professor ele tem esse papel, né, de convencimento, e
realmente a gente se imbuir desse direito, dessa certeza que esse lugar é o nosso, que todos os lugares são nossos lugares, é muito difícil. A gente sabe muito bem o que essa menina passa. Conceição, Oi. vamos fazer a última pergunta, mas o pessoal pediu para fazer lá de cima do balcão, tá? Para mim variar. Eu não estou vendo ninguém. Cadê o pessoal do balcão que está em cima? Onde? Ah, apareceu ali. Onde? Ah, legal. Cadê o microfone para a pessoa? O pessoal subiu. Ah, ali está ali o microfone. E quem quer falar, fazer a pergunta? Ninguém? Não, parece que a menina suspendeu lá. Não, mas não é aí, não, é lá em cima, de balcão. Balcão. Ah, tá, eu estou olhando lá em cima, Afonso. É isso que eu estou falando. Não, ninguém quer fazer aí, não? Então, desculpa. Espera aí. Ah, finalmente. É só para democratizar as perguntas, porque tem que fazer uma lá de cima. Boa noite, como é que você chama? Que eu não estou te Olá. ouvindo, eu não estou te vendo. Eu sou a Rosa Rosar, eu estou te vendo. Beleza. Isso é bom. Nada. Boa noite, Conceição. Boa noite, Afonso. Boa noite. Conceição, eu sou a Rosa Rosar, sou atriz, sou cantora, bailarina. Minha vida inteira a arte me salvou. Hoje eu faço uma pesquisa profunda, comprei todos os seus livros e o ano que vem apresento um monólogo falando sobre Conceição Evaristo. Nossa, que chique, gente. Obrigada. Depois você fala com a Ludmila, minha assessora que está aqui. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Você já começa me irritando. Ah, porque eu canto, coisa e tal, danço. Eu não faço nada disso. Ai, que chato. Eu não vou precisar falar com a Ludmila, porque meu coração quase parou. Eu ganhei uma senha para ir assinar o meu livro com você. Então, você vai me ver de perto. Vai ser incrível. Ainda tem que aguentar isso. A menina que canta, dança, vai chegar perto de mim para me humilhar. Tá legal, tá bom, tá bom. Então, eu vou ter o prazer de ver você mais de perto daqui a pouco. E eu queria te perguntar quando é o próximo livro, porque eu já li todos, e talvez esse próximo livro já entre no meu monólogo também do ano que vem. Olha, o próximo livro sai esse ano pela editora Malê. Mentira, apaga. Malê não, Palas. Você já terminou? Outro? Ah, outro. Sai pela... Desculpa, eu falei editora Malê, pela editora Palas. A Ludmila vai tratar. Pela editora... Cada coisa que eu falei errado, a Ludmila quase morre ali, mas... eu erro, mas vocês notarem que eu acabo de errar, eu percebo o erro, eu conserto, né? Então, o próximo livro é uma segunda edição, que é uma coisa meio complicada, pensar numa segunda edição de um romance e que ele vem acrescido de outras cenas, porque, normalmente, você faz uma revisão de um texto teórico, mais um texto ficcional. Normalmente, ele é um texto único, né? Com exceção, era o Murilo Rubião, né? Era o Murilo Rubião mesmo, que escrevia cada livro dele, tinha um acréscimo. Então, vem aí um romance que é Canção para Ninar Menino Grande. Esse livro ele vem com vários acréscimos, diferente da primeira edição, porque depois, quando eu li o livro, eu fiquei, gente, mas aquela personagem falou só um tiquinho, ela tinha que falar mais. Então, outras mulheres, é um homem no centro da cena, outras mulheres vão entrar para ajudar a compor essa personagem. Sai agora, esse ano, né, pela Palas Editora. Canção para Ninar Menino Grande. Maravilha. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer as tradutoras do Casal Tradutor de Libras. Muito obrigado. Dizer o seguinte, nós vamos para os autógrafos.
A fila começa pela esquerda e vai... Não tem direita aqui? Érica, me socorre. Bem, o pessoal vai coordenar daqui a pouquinho como será. A Conceição vai um pouquinho só lá no camarim e, quando a mesa estiver posta, a gente volta. Muito obrigado. Música